Olá, como vai? Estamos estudando o grande conflito, não é verdade? Na verdade, temos esse guia de estudo, o guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que trata do grande conflito, com alguns comentários sobre esse livro, os capítulos que ali tratam de vários assuntos, desde a história do cristianismo, iniciando ali em Jerusalém, até o final, a volta de Jesus e mesmo depois, o milênio, que é o que trata o livro O Grande Conflito. Se você ainda não tem o Grande Conflito, procure uma igreja adventista e alguém vai lhe doar, ou então acesse no link que está aqui embaixo. E para o nosso guia de estudo também tem o link aqui para você estudar, tá bom? Hoje, a lição número 10, ou estudo número 10, fala de espiritualismo exposto. Poderia dizer também espiritismo exposto, né, que é uma outra palavra utilizada, né? Eu espero que você tenha apreciado nossos estudos. Hoje vai ser um assunto assim que muita gente vai ficar pensativa, especialmente pessoas que acreditam em certas coisas que a Bíblia não menciona, mas a tradição traz isso até nós. E quem plantou essa semente, na verdade, foi o dragão, foi Satanás. Eu tive dando uma olhada e como existem livros que falam sobre a vida após a morte. Eu fui outro dia a uma livraria e lá estavam esses livros expostos. Vários livros sobre vida após morte. Existe vida após morte? E olha que interessante os títulos do livro, olha. A maravilhosa vida após a morte. Evidências da vida após a morte. Vida além da morte, né? Interessante. Será que existe vida após a morte? Será que a Bíblia fala disso? Existem pessoas que dizem que passaram por experiências de quase morte e viram alguma coisa assim, sabe? Bateram lá do outro lado e voltaram. E existem livros que relatam essas experiências de quase morte, é chamado de EQM. E alguns chamam inclusive de provas de vida depois da morte, né? Você tem aí vários livros sobre esse assunto, eu pus alguns aí, né? Mas existem diversos livros sobre esse assunto. Essa história sobre a morte ser algo real, se existir vida após a morte, na verdade iniciou-se no Éden. Eva, a primeira mulher, estava conversando com uma serpente. Ela achou interessante porque essa serpente parece que falava. Na verdade, a Bíblia esclarece que não era a serpente que falava, mas Satanás utilizou essa serpente como médium. Diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 1 e verso 2. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja, o Apocalipse capítulo 12 informa que essa serpente é Satanás. Lá diz antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E em Apocalipse é chamada de dragão, né? E nós vamos tratar justamente dessa questão. Vamos tratar dessa questão sobre os enganos de Satanás com respeito à morte. Deus diz, você vai morrer. Satanás diz, não vai morrer. Quem está certo? Deus que diz que vai morrer ou Satanás que diz não vai morrer? Em quem você vai acreditar? E nós vamos estudar hoje o que está no Grande Conflito, os capítulos 31 e 32. No Grande Conflito GC, esse de capa cinza, o capítulo 31 chama-se Anjos e Demônios e o 32 As Armadilhas de Satanás. No Grande Conflito que está na internet, o capítulo 31 tem como título Invisíveis Defensores do Homem. E o 32,
os ardis de Satanás. No grande conflito, com essa capa moderna que nós estamos distribuindo, o sobrenatural e a luta. E na versão Os Resgatados, para os adolescentes e jovens, o capítulo 31 chama-se Espíritos Maus e o capítulo 32, Como Derrotar Satanás. E eu extraí um pedacinho aí do capítulo 31, onde diz assim: anjos de Deus e espíritos maus estão plenamente revelados nas Escrituras e misturados à história humana. Muitos acham que os santos anjos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, conforme diz em Hebreus 1,14, na verdade são espíritos dos mortos. Mas as Escrituras apresentam provas de que eles não são espíritos desencarnados dos mortos. E o capítulo 32 fala das armadilhas de Satanás, e eu tirei do grande conflito que está na internet, o grande conflito, página 518, e diz assim: o grande conflito entre Cristo e Satanás que tem prosseguido durante quase 6.000 anos. Olha, aí já diz que nós estamos chegando no quase. Logo deve terminar, ou seja, daqui a pouco vai terminar esse conflito. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Vejam, então a serpente disse para Eva: certamente não morrereis. E agora nós estamos no final desse período de 6.000 anos, que o grande conflito fala dele lá no comecinho do livro, né, na introdução, e nós estamos no quase. Nós estamos entre quase 6.000 anos e o final dos 6.000 anos, ou seja, muito próximo da volta de Jesus, né? A luta ainda prossegue, mas esse conflito logo vai terminar. Estamos aqui em 2024, quase no finalzinho desse conflito, e isso alegra muito, né? A Bíblia diz, lá no livro de São Lucas, ao começarem a acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças e fiquem alegres, porque a vossa redenção se aproxima, e é verdade. E se você continuar ainda o capítulo 33 e 34, trata do Espiritismo, que é o assunto da lição dessa semana. O Espiritismo, espiritualismo, né? Em alguns lugares chama espiritismo, em alguns lugares chama espiritualismo, meditação transcendental, essas coisas sobrenaturais. E o capítulo 33 e 34 trata disso. Nós estamos vivendo no meio disso. Hoje existe uma infinidade de assuntos ou vídeos e filmes e livros que tratam desse assunto, né? Vamos ver os títulos do capítulo 33 e 34. No livro GC, Grande Conflito, o mistério da morte e vozes do além. No Grande Conflito da internet, é o homem imortal? E uma outra pergunta: oferece o Espiritismo alguma esperança? No livrinho que estamos distribuindo aí com essa capa moderna, a morte, o além. Vocês percebem que cada dia mais as pessoas gostam de títulos mais curtos, né? E depois, os resgatados para adolescentes e jovens, o que acontece após a morte? Quem são os espíritos no Espiritismo? Olha, a resposta está aí no nosso estudo. E eu separei um trechinho aí, também tirei do Grande Conflito da internet, o capítulo 33 e 34. Olha o que diz aí. Induzindo Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem eles estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições, e assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Olha que coisa impressionante, né? Aí está falando que Satanás é quem induz as pessoas a acreditarem que quem está aparecendo ali é uma pessoa que morreu e que foi para o céu. E nós estamos vivendo nesse período aí, viu? Em que muita gente acredita nisso. E olha o que diz mais, na página 552.
Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na Terra. Nós estamos aqui em 2024, quase, né? Agora, como é que surgiu essa história de espiritismo? Ok, eu sei. Já a serpente usou lá, o Satanás usou a serpente como médium, né? E conversou através dela. Mas o espiritismo moderno, quando você vai na história, começou com as irmãs Fox. Você tem as fotos delas e tem também a casa onde elas moravam. Era uma casa assim mal assombrada e elas começaram a ouvir batidas ali dentro dessa casa, como se alguém batesse na parede. E elas faziam perguntas e quem sabe perguntavam se a resposta for sim, dê 2 batidas. E aí vinha 2 batidas. Se a resposta for não, dê 1 batida. Aí vinha 1 batida. E assim era que elas começaram a se comunicar e acreditavam que essa conversa estavam falando com pessoas que tinham morrido. Então, é considerado o início do espiritismo moderno com essas irmãs, as irmãs Fox, né? Inclusive alguns livros surgiram na época conversando com os mortos, né? As pessoas do outro lado, e elas tinham essa conversa, né? Dentro do nosso estudo, aqui no nosso guia de estudo, na lição, cujo título para essa semana é Espiritualismo Exposto, traz o seguinte comentário: o espiritualismo faz parte do esquema do maligno para promover a teoria diabólica de que somos deuses e podemos viver sem Deus. Sendo assim, ele é um artifício para manter a humanidade do lado do mal no grande conflito. Para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte e o ensino bíblico sobre a natureza da humanidade. Essas falsas doutrinas estabelecem as bases para o ensino espúrio de que somos eternos e indestrutíveis e que continuamos a existir mesmo após a morte. Então nós temos aqui 2 pensamentos. O pensamento bíblico é sobre a ressurreição. E o pensamento espiritismo é que a alma não morre. A pessoa passa para um outro estágio, né? Mas continua viva. Na verdade, o que morre ali é o corpo, mas essa alma, esse espírito, esse fantasma, ele continua ainda vagando, pensando, e ele pode se comunicar com as pessoas. A ressurreição não é bem assim, não. Então, nós vamos ver aqui as consequências mortais do espiritualismo, que é a primeira parte do nosso estudo aqui. E aí o grande conflito traz o seguinte pensamento na página 457. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Aí você fala, bom, a gente está falando de espiritismo, agora você está falando da igreja romana? Sim, porque a igreja romana acredita na vida após morte dessa maneira também. Ou seja, o espiritismo entrou no cristianismo dessa forma. Porque eles acreditam que a pessoa, quando morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Bom, eles inventaram também um estado intermediário chamado purgatório. E tudo isso não tem na Bíblia. Então, aqui diz nesse texto, que aparece também aqui na nossa lição, logo no comecinho, que a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo e introduziu no cristianismo. Porque outras religiões passaram a adotar esse mesmo pensamento, não é? Em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, Deus diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Veja o verso 11. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, em Deuteronômio, Deus proíbe essas coisas, de você se comunicar com gente morta. Porque não é gente morta, sabe? Ali, por exemplo, no caso da serpente, não era a serpente que estava falando. Era Satanás por trás da serpente. E a mesma coisa ocorre nos dias de hoje. E aí, nessa parte, segue dizendo o seguinte aqui na nossa lição. O espiritualismo faz parte do esquema do maligno para promover a teoria diabólica de que somos deuses e podemos viver sem Deus. Sendo assim, ele é um artifício para manter a humanidade do lado do mal no grande conflito. Para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte e o ensino bíblico sobre a natureza da humanidade. Essas falsas doutrinas estabelecem as bases para o ensino espúrio de que somos eternos, indestrutíveis e continuamos a existir mesmo após a morte. E olha o que diz mais a nossa lição. Ela diz assim: a feitiçaria é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O Espiritismo está no centro do plano de Satanás para levar o mundo cativo. Mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prendem. Percebe a nossa lição dizendo que a feitiçaria é demoníaca e que o espiritismo faz parte de um plano de Satanás. Olha, é impressionante, viu? E dizendo ainda que isso entrou também na igreja cristã, através de Roma. Está aqui na parte introdutória, não é? Veja o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, os mortos não sabem nada. Como é que eles vão conversar com as pessoas, diz a Bíblia? E o livro de Jó, no capítulo 7, 7 a 9, Jó diz o seguinte: lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E esse é o ensinamento da Bíblia, sabe? Esse é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia diz que é um sono inconsciente, a pessoa não sabe o que está se passando ali, né? O livro de Isaías, no capítulo 8, versos 19 e 20, diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia proíbe esse tipo de consulta, porque isso não vem de Deus, né? Isso não vem de Deus. Aqui no Grande Conflito tem um pequeno trecho, e eles vão dando subtítulos, e esse subtítulo é A Maior Mentira. Grande Conflito, página 224, diz assim: a afirmação da serpente no Éden, certamente não morrerão, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade incondicional da alma. No entanto, tal declaração repousa somente sobre a autoridade de Satanás. Ecoa do púlpito hoje, e a maioria das pessoas a aceita prontamente da mesma forma que nossos antepassados. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, que está em Ezequiel 18:20, passou a significar: a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente. Então vejam só, Deus diz: a alma que pecar, essa vai morrer. A alma morre. Porque a alma é o ser vivente, né? Mas Satanás diz: não vai morrer, vai viver eternamente. Vai ficar andando por aí, vai para o purgatório, vai para o inferno, vai para o céu.
Mas esse não é ensinamento de Deus, por isso que é chamado a maior mentira. E o nosso verso principal, que a gente chama de verso para memorizar, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, fala da volta de Jesus e da ressurreição. Olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, o ensino aqui da Bíblia é a ressurreição. E aí nós vamos para a próxima parte do nosso guia de estudo, que fala sobre a morte no Antigo Testamento. E o nosso guia de estudo diz assim: o Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem ao inferno, onde queimam eternamente. Ensina que a morte é um sono. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. Vejam, essa ideia de espíritos desencarnados é pagã, não é cristã e não é bíblica. Olha o que diz o livro de Salmos, Salmos capítulo 6, verso 5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? A gente não tem um coral de mortos, né? Não, não existe, porque os mortos não louvam. Eles estão mortos, estão dormindo, né? E vejam o que diz aqui a nossa lição, o nosso guia de estudo. A ideia dos mortos como espíritos encarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. Então nós temos muitos pagãos hoje entre nós, pessoas que acreditam na vida após morte. São pagãos, não são bíblicos e não são cristãos, porque Salmo 115, verso 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não existe louvor pelos mortos. E o grande conflito, na página 233, diz o seguinte: os espíritos de demônios. Existem espíritos, mas são espíritos de quê? De demônios, que personificam parentes ou amigos, apelam às nossas mais ternas simpatias e realizam milagres. Devemos resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e quem aparece dessa maneira são espíritos de demônios. Quantas pessoas conversando com o demônio? Quantos médiums espíritas endemoniados? Porque permite que o demônio fale através deles. Quantas pessoas que participam de certas religiões que permitem que o demônio incorpore a vida deles estão endemoniadas e induzindo pessoas ao erro. Voz de serpente, voz do dragão, né? O ensino da Bíblia é a ressurreição. Olha o que diz Daniel 12, verso 2. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Vai chegar o momento em que os salvos vão ressurgir, vai ser na segunda vinda de Jesus. E vai chegar o momento em que os ímpios também vão ressuscitar para receber a sentença final. Mas hoje, tantos os ímpios que morreram quanto os salvos que morreram, esses estão dormindo e vão ressuscitar no momento correto. Jó 19, 25 e 26 acreditava na ressurreição. Jó diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, contudo em minha carne, verei a Deus. Sim, porque esse corpo vai ser revestido, né? A lição ainda diz que a morte é um descanso até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até amanhã,
da ressurreição. Então, o Antigo e o Novo Testamento usam o sono como um símbolo da morte. E a lição informa que pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Vejam, por exemplo, no livro de João, no capítulo 11, 11 a 14, falando a respeito daquele episódio na morte de Lázaro. Lázaro, o irmão de Maria e Marta, que eram muito amigos de Jesus. Diz assim: assim falou e depois disse-lhes, isso é Jesus falando, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então Jesus, o próprio Jesus, chama a morte de sono. Ele estava dormindo. E em João 11, 21 a 25, continua a história. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não disse que Lázaro estava no céu, que Lázaro estava no inferno, que Lázaro estava no purgatório. Ele disse que Lázaro estava morto e que ele iria ressuscitar. E Marta acreditava na ressurreição, disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas ela não tinha ideia que Jesus, que é a ressurreição, que é a vida, ia ressuscitar Lázaro naquele dia mesmo. Né? E note que, após a ressurreição de Lázaro, ele não reclamou com Jesus. O Senhor estava no céu, estava tão bom, agora o Senhor me traz de volta para a terra. Não reclamou. Não, também não disse, Senhor, que bom que o Senhor me tirou do inferno, estava tão ruim lá. Também não falou. Tampouco falou do purgatório. Ou seja, Lázaro estava morto. Em 2 Timóteo 1, verso 10, diz assim, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, pelas boas novas. A boa nova é que Jesus aboliu a morte. A partir de agora, você tem fé em Jesus de que um dia ele vai ressuscitar os mortos. Se você tem algum querido que dormiu o sono da morte, Jesus vai ressuscitá-lo. E como a vinda de Jesus está muito próxima, isso vai acontecer em breve. Essa é a nossa alegria, a nossa expectativa. Quando aqueles que perderam os pais, como eu, né, vão ver os seus pais ressuscitados, vão voltar à vida com um corpo glorioso, com saúde, né, não mais da maneira que estava. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54. Olha só o que Paulo fala. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Paulo esperava estar vivo, né? Por isso ele se inclui. E nós também nos incluímos, porque agora vivemos um tempo do fim e esperamos estar vivos, né? E ele diz assim, num momento seremos transformados, num abrir e fechar de olhos seremos transformados, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Então, os mortos, se ele desceu lá na sepultura cego, vai voltar vendo. Se ele era mudo, vai voltar falando. Se ele era aleijado, ele vai voltar com pleno dos seus poderes físicos, né? Caminhando, andando, gesticulando. Ou seja, incorruptível. Melhor do que antes. E aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus vão ser transformados também. Se é cego, vai passar a enxergar. Se é mudo, vai passar a falar. Se está doente, vai ter saúde.
né? Se é velho, vai rejuvenescer. É impressionante, né? E ele continua dizendo, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ah, esse vai ser um momento glorioso, o momento da volta de Jesus. Pessoas sendo ressuscitadas, vivos, os mortos ressuscitam, e agora todos vivos, transformados, glorificados, vão subir para encontrar com Jesus no ar. Que coisa impressionante! E em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele queria ficar vivo, né? Não precederemos os que dormem. Ou seja, mortos vivem e os vivos continuam vivos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos sempre com o Senhor. Ninguém vai antes. Não tem ninguém no céu lá. Bom, a Bíblia menciona aqueles que foram antes. Menciona Enoque, menciona Elias, menciona Moisés, não é? São alguns que são mencionados por nome, menciona alguns que foram ressuscitados por ocasião da ressurreição de Jesus, naquele período da morte de Cristo, né? E foram levados com ele como primícias dos que dormem, né? Mas fora esses, não tem mais. Entendeu? Não tem mais. Os outros estão esperando, estão dormindo. E quando Cristo voltar com a trombeta, com um ruído, a Bíblia diz que todo olho verá, não é algo secreto. Hoje em dia tem esse negócio de arrebatamento secreto. Isso não existe, isso é mensagem de serpente. Isso é mensagem do dragão também. Vai ser um negócio barulhento, todo olho verá, som de trombeta. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, vai ter uma convulsão, um terremoto, né? Sepulturas vão estar se abrindo. E os vivos agora glorificados são arrebatados para encontrar com Jesus aonde? No ar. Não é na terra, não. Porque Satanás pode querer enganar você. Jesus não vai andar pela terra aqui, não. Vai ser no ar. E aí a nossa lição começa a falar então dessa parte que eu já estou falando, né, que é a morte no Novo Testamento. E aí tem um trechinho que ela diz assim, a lição, o guia de estudo. Paulo declarou: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios, capítulo 15, 16 a 18. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Qual seria o sentido da expressão estão perdidos se os mortos já estivessem no céu? Essa é uma pergunta para você pensar. Ou você acredita na palavra bíblica ou não. E aí, sabe, Satanás vem com essa história de espiritualismo. Eu procurei aí na Wikipedia, na internet, alguma coisa sobre a definição de espiritualismo. Olha o que diz aí. O espiritualismo é um novo movimento religioso baseado na crença de que os espíritos dos mortos existem, têm a capacidade e a inclinação para se comunicar com os vivos. A vida após a morte, ou o mundo espiritual, é visto pelos espiritualistas não como um lugar estático, mas como um lugar no qual os espíritos continuam a evoluir. E diz mais, essas duas crenças, que o contato com os espíritos é possível e que os espíritos são mais avançados que os humanos, levam os espiritualistas a uma terceira crença, que os espíritos são capazes de fornecer conhecimento útil
sobre questões éticas e morais, bem como sobre a natureza de Deus. Eu já mostrei aqui que isso é doutrina de demônio, né? E nós temos muitas dessas religiões espiritualistas. Eu dei uma procurada aí nessas religiões que acreditam nesse mundo espiritual. Então nós temos o espiritismo, nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos a Logosofia, nós temos a Gnose. É interessante que a figura que eu achei da Gnose mostra uma serpente, né? O budismo, o Seishnoye, a igreja messiânica, o taoísmo, são algumas das igrejas que acreditam nessa espiritualidade, que a pessoa morre, mas não morre, né? Ela deixa esse corpo e fica aí num outro estágio e pode se comunicar, né? E sabe o que acontece hoje em dia? Não é só religiões, o paganismo está voltando, né? Então o que acontece? A bruxaria, a feitiçaria está de volta. Olha, tem uma estatística de 2021 que nessa época tinha cerca de 1,5 milhão de bruxos ou bruxas nos Estados Unidos da América. E aí a NBC perguntava por que o paganismo e a feitiçaria estão voltando. Sabe, Satanás, ele está agindo, ele está atuando e trazendo essas coisas de volta. Aí você vai perceber quantas bruxas existem, ou feiticeiros ou feiticeiras existem no TikTok. São milhares, sabe? Eu procurei ali no TikTok e vi 64 milhões, aliás, mais de 64 milhões são posts que estão ligados ou sites que estão ligados com a feitiçaria, com bruxaria. Que coisa impressionante. E eu dei uma olhada numa livraria aqui perto da minha casa e ali tinha um monte de livro de feitiçaria. A gente pensava que isso era coisa do passado. Não! Satanás está atuando hoje. Olha aí, livro das bruxas, bruxa natural, feitiço para iniciantes. O que me chamou mais atenção é a Bíblia das bruxas. A Bíblia satânica. Que coisa terrível. E isso existe, e está à venda. Algumas dessas, a Bíblia satânica, por exemplo, eu tirei da Amazon.com. Você compra e eles entregam a porcaria na sua casa. Que coisa impressionante. Está lá para todo mundo ver, não é? E aí você encontra essas pessoas na televisão, nos vídeos, né? Dizendo que você pode se comunicar com os espíritos. Você pode fazer meditação e nessa meditação abrir sua mente e ouvir o que os espíritos têm a dizer para você. Esse negócio de meditação está espalhado pelo mundo. E, claro, no Brasil também. Existem cerca de 270 milhões de pessoas que praticam a meditação no mundo. Olha, não me entendam mais, meditar na Bíblia, ter comunhão com Deus é uma coisa. Mas essa meditação que estão falando aqui é aquela de você abrir a mente para a serpente e ouvir a voz da serpente. Você vai ficar endemoniado, porque ela vai tomar conta de você. É uma coisa impressionante. E existem aqueles declarados que é a igreja de Satã, ou a igreja de Satanás, ou o satanismo, né? Onde as pessoas declaradamente adoram a Lúcifer, a Satanás, e tentam manter contato com ele e fazer o seu pacto com ele, né? Olha, e quando você vai lá no dicionário, na Wikipedia, você vê ali o seguinte: a imortalidade da alma é principalmente uma crença espírita e de outras denominações cristãs, como por exemplo, olha quem acredita na imortalidade da alma, na mensagem da serpente: a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, os mormons, chegam inclusive a batizar os mortos, muitas igrejas pentecostais e protestantes, entre outras. Igrejas que estão ouvindo a voz da serpente, a voz de Satanás. Jesus diz: é um sono. Vai haver a ressurreição no final.
Satanás diz, não morre, fica por aí, a alma. Alguns dizem, vai para o inferno. Outros dizem, fica no purgatório. Outros dizem, vai para o céu. E é impressionante, não é? Essa doutrina do inferno, do purgatório. Tem religiões, boas religiões, pessoas sinceras que acreditam no inferno. Que hoje, quem sabe, uma pessoa má que ele conheceu está no inferno, queimando lá. E não para de queimar. Queima, 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 queima e não consome, né? Mas também acredita que alguém que era melhor subiu direto para o céu. E hoje está no céu. E a pessoa diz, virou anjo, ou está no céu. Não está na Bíblia isso. Isso é doutrina da serpente. Vai chegar o momento em que os salvos vão ressurgir, vão se encontrar com o Senhor nos ares. E vai chegar o momento em que os ímpios vão ressurgir e realmente serão destruídos. Não vai ficar queimando para sempre. Serão destruídos, né? E o grande conflito na página 468, esse da internet, diz assim: a teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz todas as nações beberem. Vocês vão perceber isso lá em Apocalipse 14, 8, 17, 2. Que ministros de Cristo hajam aceito essa heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado é, na verdade, um mistério. Eles a receberam de Roma, assim como receberam o falso sábado. Então, essa questão do inferno, do purgatório, isso vem do romanismo. A Igreja de Roma criou isso, a tradição criou isso, e outras igrejas aceitaram e pregam isso de púlpito, não é? A pessoa má vai para o inferno e fica queimando, queimando, queimando. E a pessoa boa vai para o céu e de lá ainda fica vendo lá o filho que foi ruim queimando, queimando. Não, Deus não é dessa maneira, né? E Ellen White continua dizendo no Grande Conflito, na página 232, Deus proibiu toda suposta comunicação com espíritos de pessoas mortas. A Bíblia diz que os espíritos familiares, conforme são chamados esses visitantes de outros mundos, são espíritos de demônios. E aí tem os textos onde aparece isso. Números 25, Salmo 106, 1 Coríntios 10, Apocalipse 16. Deus proibiu o relacionamento com eles sob pena de morte. Está lá em Levítico. Então o Espiritismo encontrou um jeito de entrar em círculos científicos, invadiu as igrejas e foi acolhido com receptividade em órgãos legislativos, até mesmo na corte dos reis. Então você vai encontrar altos espíritos crendo que isso é uma ciência. O sobrenatural é estudado e tem sido usado. Mas veja o que o Grande Conflito diz. Esse engano gigantesco é um reavivamento da bruxaria, condenada há tanto tempo sob novo disfarce. Tem muito bruxo por aí. É impressionante, pessoas que estão endemoniadas. E na nossa lição, ela divide inclusive o estudo em duas partes sobre espiritualismo nos últimos dias. Ela diz assim: o diabo usará sinais e maravilhas para enganar multidões. Eles realizam sinais apelando para o lado afetivo dos seres humanos. Esses sinais são realizados por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos três demônios, o dragão, a besta e falso profeta, lá no Apocalipse, é de natureza espiritualista. Deus não é sua fonte ou origem. E a lição continua dizendo: à medida que o conflito cósmico se aproxima de seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. E é o que está acontecendo hoje, né? Quantas pessoas acreditam nessa doutrina demoníaca criada pelo demônio, pela serpente, lá no Éden? Certamente não morrereis. E o Grande Conflito continua dizendo: Satanás, pouco a pouco, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano,
o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Existe um outro livro de Ellen White chamado História da Redenção. É interessante esse livro, eu recomendo. Ali ela diz o seguinte: os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na terra. Então nós temos aí esse período de 6.000 anos de engano e ruína. E nós estamos chegando no final. Ela diz aí que já estamos no quase. Quase 6.000 anos. Quase no fim. Muito próximo da volta de Jesus. E ela segue dizendo no grande conflito: nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra, ao mundo inteiro, para mantê-los no engano e forçá-los a unir a Satanás em sua última luta contra o governo dos céus. O que está dizendo aí é que os reis, os líderes, os governos estarão endemoniados. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a unir a Satanás. Leis serão aplicadas, né? E aí o que mais que diz o grande conflito? Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título de adoração que pertencem ao Redentor do mundo. E nós temos alguns desses aí, né? Lá na África, alguns que surgiram lá se dizendo Cristo, e as pessoas acreditaram. Na Rússia também tem um Cristo russo lá que as pessoas ficavam maravilhadas diante dele. Aqui no Brasil mesmo nós temos o nosso Jesus Cristo, ou Henrique Cristo, né? E Ellen White diz no grande conflito: muitos serão defrontados por espíritos e demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. E o grande conflito continua dizendo: todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo o engano da injustiça para alcançar domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem, a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. E muito cuidado, porque hoje isso está se espalhando, sabe? Eu mostrei aqui livros, né? Mostrei aqui algumas religiões que pensam dessa maneira, mas hoje as crianças estão expostas aí. Existem jogos, né, games, ligados ao satanismo. Quantos deles? São centenas, talvez milhares de jogos ligados a coisas satânicas. Filmes e séries completamente satânicas, né? Títulos que deixam a gente arrepiado, né? A Luz do Demônio, Lúcifer, Arquivo das Bruxas e por aí vai, né? Coisa impressionante.
Também existem shows e músicas que representam o satanismo, né? Você percebe que aquilo pertence ao demônio. E quantas pessoas sendo embaladas ao som de música feita pelo demônio, para adoração ao demônio, né? Shows demoníacos. Recentemente nós tivemos um desses shows demoníacos que deu o que falar, né? Carnavais demoníacos, né? E existem também aqueles que são enganados pelo Maitreya, que é o sistema religioso da nova era. Quem é o Maitreya? O Maitreya é o Cristo da nova era, né? E diz assim: o proclamado Cristo da nova era não é, como muitos pensam, o Senhor Jesus Cristo, mas é o Maitreya. Então, veja, ele parece Jesus Cristo, ele quer ser adorado como Jesus Cristo, mas ele não é o Cristo, ele é o Maitreya, é um nome extra-bíblico, né? É o mestre dos mestres, apresentado como Cristo, entre aspas, para enganar o mundo. Apresentado com diferentes nomes, ele é o Messias dos judeus, o quinto Buda dos budistas, o Mahdi dos muçulmanos, o Krishna dos hindus, e por aí vai. E quando você vê o rosto dele, ele tem para todos os gostos, né? Mas sempre bem parecido com o que a gente imagina seria Jesus Cristo. Porque Satanás procura enganar, é a contrafação, né? É a contrafação. E aí, o grande conflito diz que o ato culminante do grande drama do engano é o próprio Satanás personificando a Cristo. Ele diz assim: o próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo a igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização de suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Notem algumas diferenças, sabe? A Bíblia diz que Jesus virá com poder e grande glória. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que vamos encontrar com o Senhor nos ares. Lúcifer não vai ter poder para fazer isso, mas ele vai aparecer como um ser glorioso, vai andar pela terra, vai operar milagres, vai enganar muita gente. As pessoas vão dizer assim: Jesus voltou, Cristo voltou, quando na verdade não é isso que aconteceu, né? Existem até na preparação atualmente alguns vídeos que já dão essa ideia, né, de que o Messias estaria entre nós, que estaria voltando, que apareceu aqui, que apareceu lá. São os falsos cristos. Muito cuidado com tudo isso, né? Essas lições que nós temos estudado, elas servem justamente para a gente se preparar para o que está vindo, né? Evitar o demônio. Evitar as coisas que são do demônio, a música do demônio, os filmes do demônio, os livros do demônio, né? E ligarmos às coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E estarmos preparados para a vinda de Jesus, porque em breve ele virá, né? Com poder e grande glória, né? É isso que diz o verso áureo. Vamos terminar repetindo o verso áureo, diz assim, o verso para memorizar. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra como serão os últimos dias. E por favor, nos ajude a nos prepararmos evitando aquilo que pertence ao demônio, que pertence ao mal. Perdoe os nossos pecados, purifique a nossa vida, nos livre do mal. Esteja ao nosso lado a cada dia, nos preparando para o encontro contigo um dia nas nuvens dos céus. Abençoe essa pessoa que tem estudado comigo. Abençoe os seus familiares, seus filhos, seus familiares. Talvez algum ainda não te conhece, talvez algum ainda esteja enganado pelo demônio.
Abençoa essa pessoa também que, de repente, é espiritualista, acredita nessas coisas que não estão na Bíblia. Mas, Senhor, que o Espírito Santo toque no coração dele e que ele perceba a verdade bíblica, porque em breve chegará o tempo em que teremos que tomar uma decisão. Continuar ouvindo a voz da serpente ou passarmos a ouvir a voz de Deus. Que Deus nos ajude a ouvirmos a voz de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos o programa de hoje, mas na próxima semana vamos seguir estudando, sabe? A próxima semana vai falar sobre o conflito iminente. Essa é uma parte que ainda não aconteceu, mas olha, como diz que é iminente, é que está para acontecer. A qualquer momento a gente vê indícios desse conflito que vai acontecer. O mundo vai se dividir em duas partes. Uma parte de um lado, uma parte da outra. Um vai receber o selo de Deus e o outro vai receber a marca da besta. Sobre isso nós vamos falar na lição de número 11. Bom, se você gostou, dê aquele seu like para mostrar que gostou do vídeo e que o vídeo é um vídeo importante e relevante. E também acione aí o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. E se ficou alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, por favor, escreva aqui nos comentários abaixo. Eu vou ficar muito feliz em ler o que você comentou e o seu pensamento, tá bom? Bom, até a próxima semana. Voltaremos com o conflito iminente. Que assunto interessante e importante, porque chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, o Senhor logo vem.